Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde vamos analisar desta vez o terceiro capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse e focar numa teoria que pode explicar os poderes mágicos de Percival. Ficou curioso para saber? Calma que eu vou te contar. Mas antes, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se você por acaso ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreve, não custa nada. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. E não dá pra gente começar esse vídeo falando sobre a teoria dos poderes mágicos do Percival sem antes comentar que mais uma vez o Nakaba nos trollou. Ou será que foi somente eu? Pois acreditei que de fato esse cavaleiro que apareceu no final do segundo capítulo fosse o Cavaleiro Verde. Mas não, né? Ele é o Cavaleiro Negro Pelgard. E provavelmente ele nem tem ligação alguma com a raposinha também. E eu ainda não pesquisei nada sobre esse cavaleiro nas lendas arturianas, mas qualquer informação importante e relevante que eu encontrar, eu prometo compartilhar com vocês em outro vídeo. E assim, esse terceiro capítulo reforçou ainda mais a questão que eu levantei sobre todos os humanos terem despertado poderes. Isso estaria ligado diretamente ao Arthur, que teria compartilhado com eles o poder do caos, para que todos os humanos viessem a despertar algum tipo de poder, para que assim a raça humana pudesse se igualar às outras raças, assim criando o equilíbrio perfeito, a igualdade entre todas as raças, ou até mesmo, quem sabe, indo um pouco mais além. A intenção do Arthur seria colocar os humanos no topo de todos os clãs, mas não seria somente por este motivo. Outro motivo seria para criar soldados poderosos. Cavaleiros sagrados queriam se tornar o seu escudo e sua espada. No entanto, nem todos os humanos iriam despertar habilidades incríveis. Muitos despertariam poderes que talvez nem fizessem tanta diferença, e outros chegariam a nem identificar que tipo de habilidade despertou e não saberiam nem como usá-los, ou como é o caso do nosso trio de mágicos. O Doni inicialmente diz que seus poderes inúteis não eram o suficiente para torná-lo hábil ou capacitado para se tornar um cavaleiro sagrado. Dizeres que são reforçados também pela Elba neste capítulo, onde ela diz para Percival que eles não possuem poderes mágicos fortes o suficiente para torná-los cavaleiros sagrados. E outro detalhe que reforça ainda mais essa possibilidade é que o Katz, que era esse garoto alguns anos atrás, não apresentava nenhum tipo de habilidade mágica. E talvez essa seja a maior pista do Nakaba para nós, pois ele adicionou um personagem que, apesar de não ser tão conhecido, aliás, ele passa muito longe disso, mas que no fim é um personagem que já apareceu anteriormente. Então, qual seria o motivo dele colocar um personagem conhecido, porém que não teve quase nenhuma relevância no começo de uma nova história, onde cada detalhe é muito importante para que a gente consiga compreender essa nova trama? Então, esse é um ponto muito importante, do qual a gente não pode deixar de lado. Mas agora peguem todas essas informações, pois são fundamentais para a possível explicação para a origem dos poderes de Percival. Pois, como a gente vê neste capítulo, o Percival ganha ou desperta finalmente os seus poderes na luta contra o Cavaleiro Negro. Sim, desperta, pois o mesmo revela neste capítulo, no momento que está conversando com Elba, que ele não poderia se tornar um Cavaleiro Sagrado, pois ele não tinha poderes mágicos.
E faz sentido, até porque se ele tivesse antes poderes mágicos ou ciência de que ele poderia usar magia, ele teria com certeza usado antes no confronto contra o Ironside. Naquele instante, ele lutou no seu limite, afinal o que estava em jogo ali, além de sua própria vida, era a vida do seu avô, a pessoa que ele mais amava em sua vida. Portanto, eu acredito que o Percival só veio a despertar os seus poderes quando pisou pela primeira vez no solo de Britânia. E sim, eu acho que muitos, neste momento, podem questionar e com toda razão, mas o dedo de Deus faz parte de Britânia. No entanto, eu acredito que o dedo de Deus seja um lugar especial dentro de Britânia, e que a magia do Rei Arthur não tenha tido o mesmo efeito neste local. Ela sim pode ter alcançado todos os humanos, independente de onde estivessem, mas que nesse caso especial, ela não teve o efeito que teve naqueles que estavam próximos do Arthur em Britânia, ou por algum outro motivo especial. E se a gente analisar com atenção, é possível notar que assim que Percival chegou à terra de Britânia, ele apresentou uma velocidade surreal quando alcançou a carroça e a trupe de mágicos. Uma força sobre-humana ao parar o ataque do lobo e derrubá-lo com apenas um golpe, e também uma regeneração fora do normal. Claro, Percival antes já tinha capacidades além do normal, mas isso devido ao seu treinamento, pois o garoto treinou por anos, praticamente desde o dia que nasceu pelo seu avô. Mas até então ele não tinha apresentado nada de tão surreal quanto o que ele apresentou depois que desceu o dedo de Deus e tocou o solo de Britânia. Inclusive, desta vez, ele foi capaz de lutar por alguns instantes contra o Cavaleiro Negro e até pressioná-lo de certa forma, bem diferente da sua luta contra o Cavaleiro Vermelho, do qual ele não teve a mínima chance. Porém, tem mais um pequeno detalhe, ou melhor, dois, que eu não posso ignorar. Pois neste terceiro capítulo, o Cavaleiro Negro se surpreende quando Percival diz não ter poderes mágicos, mesmo ele sendo filho do Ironside. O que faz sentido, Afinal, se os pais possuem poderes mágicos, o herdeiro, o filho, também terá poderes. Na maioria dos casos, idênticos ou semelhantes aos dos pais, como é o caso do Gilthander, que herdou poderes quase idênticos ao do seu pai. Ou nem tanto, como é o caso do Grimoire, que tem poderes bem diferentes do seu pai. Mas nós não sabemos, nesse caso, se sua mãe tinha algum tipo de habilidade e se a mesma era semelhante ao poder que ele tem. Mas eu talvez acredito que de fato não exista uma regra quanto a isso. Então, pela lógica, se Percival é de fato o filho do Ironside, ele teria então por genética esses poderes, que aparentemente não seriam idênticos ou semelhantes à primeira vista ao do seu pai. No entanto, eu acredito ainda na possibilidade desse Ironside atual não ser o verdadeiro pai do Percival. E se isso realmente for verdade, então a nossa teoria inicial continua sendo válida. E o segundo detalhe importante está relacionado a essa estranha raposinha, da qual a gente acreditou, ou pelo menos eu, que seriam os olhos do Cavaleiro Negro, que através desse pingente em seu pescoço, ele estaria observando aquela região. E eu acho que o Nakaba criou tudo desta forma para nos conduzir a pensar exatamente isso. No entanto, nesse capítulo eu tive a impressão de que não era exatamente assim, que não era o Cavaleiro Negro que estava usando a raposinha para observar tudo, e que provavelmente então seja o Ironside ou até mesmo outra pessoa. E vocês repararam que um pouco antes do Percival despertar seus poderes mágicos, a raposinha tem um determinado foco, dando a entender que ela tem alguma relação com o despertar dos poderes do Percival. E bom, pode ser que sim, por que não? Sabemos que de alguma forma ela será importante para o destino do Percival, como já foi revelado pelo Nakaba. Mas sinceramente, eu acho que o Nakaba fez isso propositalmente, para nos enganar, justamente para nos fazer pensar que ela está ligada de alguma forma com o despertar desse poder desconhecido do Percival.
mas vamos ficar atento quanto a essa raposinha. Enfim, de toda forma, eu acredito que a gente vai descobrir no próximo capítulo, que tem como título Poder Desconhecido, do que se trata esse poder mágico do Percival, entender como ele funciona e quem sabe até descobrir como ele despertou esses poderes. Mas me conta aí o que vocês acharam de tudo isso que eu mostrei pra vocês. Será que o Percival ganhou de fato esses poderes através do poder do caos do Rei Arthur ou não? São poderes que ele herdou dos seus pais ou tem relação com essa raposinha? Ou você pensou em alguma outra teoria que pode explicar tudo isso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E eu, por fim, agradeço a companhia de vocês até aqui e espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!